Restituição Oral de Estranhos em Juiz de Fora, 2 processos, os 2 com pedido de adiamento em Uberlândia, inclusive tem advogado. Mas você também é tão imbecil que Então nós vamos 2 minutos. Mas de qualquer forma, o primeiro vamos pegar Só dá vazão no recurso revista. que a gente chama Advogado não veio, não. isso. E não tem divergência. Você desmoraliza a gente. Aí você pega, a gente faz só adiante. Buraco. Pois não. Aí depois nós vamos para Juiz de Fora, depois prefeito de São Paulo. Isso. Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observado a ordem regimental. Excelência, por gentileza, Não, doutor Sérgio. eu gostaria de fazer um registro, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Isonel Gomes de Moraes, que é pai do nosso colega, que está lá na 4ª Vara de Uberlândia, nosso colega Marcelo Segato Moraes. Gostaria de fazer esse registro, então. Com adesão de todos nós, né, nós vamos oficiar ao doutor Marcelo. Pois não, da OAB também, a adesão da OAB. Ministério Público. Doutora Neymar? Seu, você também mandou para nós. Um registro de pesar pelo falecimento do professor Décio Fugêncio, que é foi meu professor na faculdade, pessoa Foi meu colega. bastante conhecido, respeitado aqui no jurídico, na área do direito penal, que ocorreu agora parece na quarta, ou na terça ou na quarta-feira. Gostaria de registrar Excelência, para oficiar a família Pesava, imputada. vamos oficiar a família imputada com a adesão de todos nós, da OAB também, do doutor. Senhor presidente, tem mais? Tem mais? Tem mais só um? Hoje não, não, fazer. Mas agora é um convite, um registro que eu quero fazer, a pedido da nossa colega Rosimeire. É do lançamento, não sei se alguém está com essa encomenda, mas é do lançamento do livro A Reforma Trabalhista, que ocorrerá agora no dia 23 de novembro, às 16 horas aqui no tribunal, aqui no 10º andar. É um livro, abrangendo a matéria já objeto aqui do título, né, coordenado pela nossa colega Rosimeire de Oliveira, da procuradora Luciana Lorentes, o doutor Arnaldo Afonso, né, lançado pela editora RTM. Então, fica feito o registro aqui, convidando a todos. O dia que vai ser? Vai ser no próximo dia 23, No plenário. no plenário do 10º andar, às 16 horas. No plenário, então, convite para lançamento de um livro coordenado pela doutora Rosimeire, a doutora Luciana e o doutor Arnaldo, né? Isso. Então, está registrado. Mais alguma coisa? tem 2 processos em pauta, Excelência, que foi solicitado o adiamento em face de ser feriado municipal, Dia da Consciência Negra em Uberlândia. Ah, tá. Processos número, na minha pauta, o 8 e doutor Danilo, o 37. Esses 2 processos ficam adiados para a próxima sessão, porque tem sustentação oral, inscrição para sustentação. Havia inscrição, sustentação oral em Uberlândia, só que hoje lá é feriado em face do dia, né? É consciência negra. Consciência Consciência negra. Negra. Como Betim e Contagem também ocorre a mesma coisa. Então, esses processos ficam adiados. Eu não sei se tem algum advogado. Porque eles não têm o número da pauta, eu posso dizer o Pode, número vamos do apregoar processo. aqui só para o advogado, porque eu acho que tem advogado que ia fazer sustentação presencial. E eles não têm Por o favor. número da pauta. Não, por favor, apregou. 8. Processo da relatoria do desembargador César, que será adiado, é o número 8 da pauta, RO 10.428, 08, 2016, 503, 0152. Da pauta do doutor Quais são as partes, Danilo, para facilitar? Durval Ferreira Costa Júnior e Banco Bradesco S.A. Orval e Banco Bradesco. Esse fica adiado. O outro qualquer? O outro é da relatoria do juiz convocado Danilo Faria, número 37 da pauta. Tem até um advogado presente. O processo é o RO 10 967 82 2016 503 0019. Houve uma outra inscrição, mas a advogada ainda já chegou. A doutora Clarissa está presente também e doutor Diego. Esse que está sendo adiado. Sim, senhor. Então está sendo adiado, viu? Para a próxima sessão. Bom, os advogados que têm preferência por ser de outra localidade serão atendidos logo, logo. Nós vamos só apregoar aqui na pauta, fazer a sustentação oral que nós temos da distância, e em seguida nós fazemos vocês para não atrasá-los. Na pauta física, né? Qual é o horário da pauta física? 14 horas. Às 14 horas nós temos a pauta física. Não há
sustentação oral, teve uma inscrição, o advogado não se encontra presente. O presidente, o doutor Elias me pediu ali, porque eu Ah. acho que ele tem uma audiência, não é isso? No fórum, Alô? perguntou se poderia dar essa prioridade ali hoje. O Doutor Elias. Breno, advogado na física, na pauta física? Não avisaram. É na pauta física? Sim, tem um número aqui, porque não foi avisado. Então pode apregoar. Pode Pois apregoar. não, doutor. O senhor pode colocar a toga aí, a beca. Quem que é o processo de quem? Do doutor Jorge? Doutora Neymar, Doutora Neymar, é um processo É. da pauta física. viu? pauta física número 6, RO 94-2015-011. Relator, doutora Neymar. Revisor, doutor Danilo. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrito, doutor Breno Pequeno Andrade Costa. Pelas primeiras recorrentes. Pelas primeiras recorrentes. Doutora Neymar, a conclusão, por favor. Estou conhecendo os recursos interpostos, estou negando provimento ao recurso dos reclamados e ao da reclamante, estou dando parcial provimento para determinar a correção monetária dos créditos trabalhistas na forma da modulação já definida pelo texto, presidente. Mantém o valor da condenação. Volta TR. Então o senhor tem a palavra. Tá ok. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público, caros colegas, uma ótima tarde a todos. Estou aqui representando a FC Partners e Paulo César Padilha, que foram incluídos no processo sob alegação de grupo econômico. Paulo César seria sócio do FC Partners. Aqui há uma questão peculiar nesse processo. Sei que o desembargador Anemar já foi relator em outros processos, deve estar até seguindo os votos dele, mas aqui a prova produzida, desembargador, é diferente das anteriores. A condenação, normalmente, que o desembargador condenou a FC Partners foi por uma situação do contrato. O contrato fazia uma previsão de gestão comercial entre a FC Partners e Office Brasil. O que a FC Partners pede é a aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma, porque na prática era um simples representante comercial. E isto, data vênia, ficou provado nos autos. O reclamante afirmou o seguinte, depoimento do reclamante: a FC Partners não era representante comercial, mas fazia vendas, tão somente. A única coisa que a FC Partners fazia, segundo o reclamante, vendas, nada mais, não tinha outra atividade que não vendas. Qual é a existência do grupo econômico de uma empresa que só faz venda para outra? Qual é a relação que implicaria no grupo econômico, data vênia? O reclamante também disse que sequer conhecia o Paulo César, o outro reclamado. Nem conhecia o Paulo César. Esse foi o depoimento do reclamante. Testemunha da reclamada afirmou, o senhor Anselmo Rafaeli, que era diretor da Office Brasil, diretor financeiro, afirmou que a FC Partners era representante comercial. E ainda diz, ele trabalhou na Office Brasil de 2005 a 2012 e afirmou, abre aspas, que a OFCP era representante dentre várias outras da Office Brasil, sem nenhuma ligação societária. Isso foi o depoimento da testemunha da reclamada. Já o depoimento da testemunha da reclamante afirmou o seguinte, que conhece a empresa FC Partners, cuja atividade era a vendas do corporativo da Office Brasil. Não tinha outra atividade. Isso veio do depoimento do reclamante, veio do depoimento da testemunha da reclamada e veio no depoimento da testemunha do reclamante. A única atividade que todos afirmaram era a venda. Então, tudo que se estabeleceu num contrato que foi um pouco mal redigido, cuja única intenção era representação comercial, não foi aplicado na prática. Na prática, a primazia da realidade sobre a forma era que o FCP fazia apenas vendas, confirmado pelo reclamante, confirmado pela testemunha da reclamada e confirmado pela testemunha do reclamante, que, aliás, afirmou que Paulo César é responsável pelo pagamento de salário, mas a reclamada já tinha juntado nós pegamos a cópia do processo da testemunha, em que ela juntou cópias de conversa via Skype, onde ela cobrava salário e falava que era para resolver com o Marcelo Machado, sequer mencionando Paulo César. Então, isso está nas folhas 214 e 222. Então, também ficou provado que a testemunha do reclamante tentou beneficiá-la, o que, na prática, era falso, o seu depoimento. Também na prova documental juntada pelo reclamante, folha 26 a 28, ele junta um e-mail do diretor da Office Brasil. Se o reclamante que juntou, não foi reclamada, Marcelo Machado disse que a FCP e Paulo seriam representantes comerciais. Então, estamos falando da testemunha do reclamante,
estamos falando da testemunha do reclamado, estamos falando do reclamante, estamos falando da prova documental do reclamante, todos afirmando que era apenas vendas e todos afirmando que o FCP e Paulo eram representantes comerciais. Esta foi a prova produzida nesses autos. Inclusive, apesar da decisão do desembargador Anemar, em outros casos, o desembargador Jorge Berg já proferiu também uma decisão quanto ao mesmo caso aqui, onde havia se condenado o FC Partes e Paulo César, e ele reconheceu a inexistência de grupo econômico, nos autos 144/2015 e 105, de relatoria do desembargador Jorge Berg, um julgamento proferido em 2 de dezembro de 2015. Com as considerações, o que se pede aqui é o provimento do recurso dos reclamados para afastar a condenação do grupo econômico. Obrigado a todos e uma ótima tarde. Essas questões que foram levantadas, foram abordadas, a questão do contrato e dos depoimentos das testemunhas, tudo que o ilustrador sustentou da tribuna. Se houver alguma... Está examinada, e se houver alguma coisa, os embargos declaratórios serão corrigidos. Está de acordo, doutor Jorge, doutor César, segundo e terceiro votante. Não, então, senhor presidente, mas eu estou de acordo. Doutor César, porque está vinculado, desculpa. Então, estão de acordo, então a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado. Boa tarde. Qual que é? Das físicas acabaram. Então, eu proclamo que os demais processos da pauta física foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Ok? E, então, nós podemos passar para a pauta dos processos eletrônicos. Pois não. O doutor Elias que pediu para o senhor. Não, mas deixa fazer só tá. a distância ali que eu tenho, para não, senão foge lá, atrapalha. É sustentação oral à distância, que será realizada em Juiz de Fora, processo da relatoria do juiz Danilo Faria, segundo votante, Dr. Jorge, terceiro votante, Dr. José Murilo. É o RO 12.230-68-2016, número 70 da pauta. Inscrita a doutora Jussiele Oliveira Aquiles, pela reclamada recorrente Mercedes. A reclamada recorrente Mercedes. Doutor, você está nos ouvindo bem? Sim, excelência. Pois não, o relator lerá a conclusão do voto. Doutor Danilo, a conclusão, por favor. Conheço e nego o provimento. Está conhecendo e negando o provimento. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, ilustres servidores e advogados presentes, uma boa tarde a todos. No presente caso, a sentença primeira entendeu pela responsabilidade subsidiária da Mercedes-Benz, só que nesse caso o reclamante foi afastado, recebendo benefício do INSS, e neste período de afastamento não há nenhuma reclamação quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, sendo que ele recebeu todas as verbas devidas. Então, quando ele voltou a procurar a empresa a empregada, que tinha empregado ele, e não encontrou a empresa mais no pátio da Mercedes-Benz, foi em junho de 2017, também a relação contratual com a Mercedes-Benz já tinha sido extinta, pelo que não há nem que se exigir da empresa qualquer tipo de fiscalização quanto ao cumprimento de normas trabalhistas. Não tem o que se falar, portanto, então, em responsabilidade da Mercedes-Benz, se o contrato com a Sumom, a primeira reclamada, já havia sido extinto também. Não obstante isso, os funcionários da Sumom que, porventura, não receberam eventuais verbas trabalhistas, a Mercedes-Benz não pode ser condenada ad eternum data venia ao pagamento dessas verbas, como acontece no caso presente do reclamante José Carlos. Outro destaque é que no período em que o reclamante prestou serviços lá no pátio da Mercedes-Benz, não houve nenhum descumprimento de qualquer norma trabalhista, pelo que não há que se falar em responsabilidade da Mercedes como dona da obra. Porque o que o reclamante vem postulando é justamente a rescisão indireta, que, reforce mais uma vez, aconteceu após a extinção do contrato firmado entre a Mercedes e a Sumom. Outra coisa também é que as atividades desempenhadas pela Sumom
não compõem nem a mesma atividades meio da Mercedes-Benz, não tem nenhum tipo de correspondência. E também não houve a caracterização de contrato de trabalho com a Mercedes, porque não foram caracterizados a pessoalidade, a subordinação ou mesmo o pagamento de salário. Então, por qualquer ângulo que se vislumbre a presente situação, há que ser reformada a sentença de primeiro grau, data máxima vênia, extinguindo essa responsabilidade subsidiária da Mercedes-Benz. Argumentando, ainda com relação ao pedido formulado pelo reclamante, com relação às horas in itinere, caso seja mantida ainda, a responsabilidade subsidiária da Mercedes, há que se destacar que o pedido formulado na inicial foi feito de maneira genérica, não tendo nem mesmo especificado quais seriam esses minutos do trajeto entre a residência do reclamante até a empresa. E ainda assim foi julgado procedente. E esse entendimento firmado em primeira instância, inclusive, vai contra o disposto no artigo 58, parágrafo 3º da CLT e ainda a súmula 90 do TST. Por quê? Porque é de conhecimento público que a Mercedes-Benz na cidade de Juiz de Fora se encontra em local de fácil acesso, inclusive sendo fornecido transporte público regular em horário compatível com a jornada de trabalho do reclamante. E esse transporte que foi fornecido ao reclamante pela empregadora Sumom foi só mesmo para facilitar o transporte do reclamante e não capaz de ensejar quaisquer minutos in itinere, hora extras nesse sentido. Assim, requer seja revisto o voto do relator e reformada a sentença de primeira instância. Pois não, estamos esclarecidos. Doutor Danilo, alguma questão? Não, senhor presidente, só para a terceirização é lícita. Esse caso é interessante porque ocorreu um acidente de trabalho e o afastamento foi com deixa eu ver, 91, isso mesmo. E a empresa, logo após, durante o afastamento, ela dispensou rompeu o contrato com a empregadora e contratou uma segunda prestadora de serviço que absorveu todos os empregados dessa anterior prestadora. Então, quando ele retornou da licença, não tinha mais onde se alocar. Então, a situação Aí ele pediu a rescisão indireta. Ele pediu a rescisão indireta e eu acompanhei o entendimento do juiz que conhece a situação local e por isso que eu estou mantendo. Essas horas em time, né? Horas em time lá? Tinha as horas em time. Não, mas lá em Juiz de Fora? Lá tem. A gente passa na porta da fábrica, eu não sei. O problema é incompatibilidade e aquelas horas do intermunicipal. Intermunicipal. Tá certo. Doutor, quem que é? Depois do doutor... deixa eu ver aqui, doutor Zé Murilo, doutor Jorge, doutor Zé Murilo. Eu estou de acordo, doutor Jorge está de acordo, então a decisão unânime, doutora, em que pesa a sustentação da situação unânime, decisão unânime nos termos do voto relator, que é isso. Pois ok, não? excelência, obrigada, boa tarde. O que mais tem de lá Juiz de Fora ainda? Não, senhor. Acabou? A não tem mais? distância é só essa. Então tá bom, vamos dar preferência ao doutor Elias, né, que é dele. Doutor Elias, por favor, qual o processo dele? Os processos do doutor Elias são da pauta da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral. São dois processos. Dois processos? Tá bom, doutor? Um deles é o 48 da pauta, que é o RO 11.802-10-2016. O doutor Elias está representando a reclamada recorrente e também presente a doutora Kelly Cristina de Oliveira Andrade, inscrita pelo reclamante. Kelly, está aí? Doutor, quem é reclamante? Quem é recorrente? Os dois são recorrentes. Reclamante é a doutora Kelly. Então a doutora Kelly é que vai falar em primeiro lugar. Tem adesivo? Não tem adesivo? Não, é normal. Não. Doutora Anemar, por favor, a conclusão. Eu conheço os recursos interpostos, nego o provimento do recurso do reclamante, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para decotada a condenação, pagamento de horas extras de adicional noturno,
reduzir a condenação ao pagamento de indenização pela violação de direito de imagem para o importe de R$ 1.500. Determinar que a correção dos créditos trabalhistas deve obedecer à modulação estabelecida no TST, conforme especificado aqui na conclusão. E estou reduzindo o valor da condenação para R$ 15.000, com custo de R$ 300. Isso, até a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em que pese a decisão de primeira instância de manter o laudo pericial, o reclamante discorda da data máxima vênia dessa decisão, posto que no laudo pericial o perito ele não verificou a confissão da reclamada em sua defesa, que ela exclui o pagamento, exclui os juros e os encargos cobrados das metas pagas. Então, ela exclui ela exclui das vendas pagas a prazo. Então, o reclamante discorda disso e requer a mudança da sentença contra apenas esse enfoque. Ok. Deixa o doutor Elias também se manifestar. Senhor presidente, a ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da Igreja Turma, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras secretárias, serventuários e eventuais colegas presentes. Primeiramente, agradeço aí a deferência da preferência, realmente ela hoje se faz necessária. Com relação ao voto do eminente desembargador relator, entendo perfeitamente que atende, sim, em parte, os interesses da empresa reclamada hora recorrente. Somente com relação a uma posição, ainda que a gente, inclusive a culta advogada que me antecedeu na tribuna, ela fez referência, mas eu entendo que ficou prejudicado a referência dela, porque a reversão foi deferida pelo juízo de piso. Então, eu até não entendi essa manifestação, com todo respeito. Mas eu gostaria de salientar a Vossas Excelências o seguinte: a gente sabe que existe até um precedente número 3 desta casa, com relação ao acréscimo de juros, mesmo que a comissão da obreira tenha sido paga à vista. Eu até sempre tenho exemplificado isso, peço licença novamente. Se um televisor é vendido à vista por R$1.000 e o cliente opta por pagá-lo em 24 parcelas, os juros, a correção monetária, os emolumentos sobre isso não são computados à empresa, né? Eles não fazem parte do acervo de lucro da empresa. Aí poderia-se dizer que o empregado ainda ajudou nesse financiamento. Nem isso foi feito. Quer dizer, não há também a contraprestação. Mas nesse caso vertente, ainda que se respeite a posição da casa com relação a esse precedente normativo número 3, foi firmado um contrato quando da assunção da obreira à casa, na qual ela concordava que ela receberia à vista das comissões, independentemente da venda ser à vista ou ser a prazo em mais de 4 prestações. Então, pedindo vênia a Sua Excelência, que sempre se posta de maneira culta, íntegro nas suas decisões, nós entendemos que, neste caso vertente, não deve ser deferida a reversão. O mais satisfeito pela decisão. Muito obrigado. Doutor, essa questão aí da reversão, matéria simulada, embora eu também não concorde, mas é simulada, a gente tem que respeitar. Eu não participo desse julgamento. Doutor Jorge e doutor César estão de acordo, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Uma boa tarde, doutora. Doutora Elias, tem outro, né? Sim, senhor. Apregou, por favor. Número 20 da pauta, RO 10.506, 92/2017. O doutor Elias está inscrito também pela reclamada, uma das recorrentes. Pois não. Quem quer a doutora Neymar também? Sim, doutora Neymar, a conclusão. Estou conhecendo ambos os recursos e no método negando-lhes provimento. Conhecendo negando provimento a ambos os recursos. Vou ter a palavra do doutor. Pedindo vênia, inicialmente reiterando os cumprimentos à turma. Com relação ao voto de Sua Excelência, nesse caso, a empregada, a obreira, ela trabalhou na empresa desde novembro de 2009. E no ano
de 2015, ela se acometeu de uma enfermidade no qual teve o contrato de trabalho suspenso. É um caso inusitado, em que eu entendo que a empresa foi penalizada por ela ter agido com extrema cautela, né? É um caso previdenciário, é um caso que a empregada teve o contrato de trabalho suspenso e foi ao tratamento pelo Código 31, o afastamento, auxílio-doença. E ela, a autarquia previdenciária determinou o retorno da empregada ao trabalho. Só que quando ela retornava ao trabalho, ela se submetia ao exame pelo médico do trabalho da empresa. E o médico do trabalho, falando português vulgar, dava bomba. Ela não estava em condições de pegar trabalho, né? A enfermidade era séria. Ela voltava para o seguro. Chegava no seguro, o INSS determinava o retorno dela para o trabalho, mandando a empresa reintegrá-la perfeitamente. Chegou no trabalho, foi feito o exame, não foi aprovada. Então, nós entendemos, ao contrário do juízo de piso e de Sua Excelência, o desembargador relator, que a empresa não poderia admitir uma colaboradora ou empregada, como queira, nessas condições. Ela não estava apta ao trabalho. Muito embora a autarquia tenha fé pública, nós respeitamos isso daí, mas também o médico de trabalho da empresa, profissional competente, ilibado, não se pode desconsiderar o posicionamento nesse sentido. Então, nós entendemos que é punir a empresa que agiu com cautela, não readmitindo para trabalhar uma profissional que fora considerada inapta ao trabalho. Se ainda assim Vossas Excelências entenderem que não deva ser reconhecido, com todo respeito, nós entendemos que, alternativamente, poderia, então, deferir-lhe esses salários no período de 11 de 2017 até o final de 2018, quando realmente foi reconhecido que ela poderia retornar ao trabalho. Então, é assim que se pede, nada mais do que isso. Achei que a empresa, com todo respeito, agiu com cautela e foi punida pela decisão de primeira instância. É assim que se pede a costumeira justiça. Aquela questão do livro jurídico que eles inventaram aí, né? Eu acho que a empresa deveria ter reintegrado a reclamante num dia e no dia seguinte determinado o retorno para ela. Porque aí a empresa cumpriu esse dever. Eu sei que isso é uma questão complicadíssima. A empresa não sabe o que faz. Exatamente, a empresa fica naquele... Não deixar trabalhar. Isso aí vai a questão de decidir pelo lado mais fraco da relação. Se não deixa trabalhar, o INSS não paga, a empregada não pode ficar sem assistência. A renda dela e sem trabalho. Então, eu vejo a dificuldade da empresa nessa situação, mas... Acho que a empresa devia ter um direito de regresso contra o INSS, porque o INSS tem direito de regresso contra a empresa, quando ela age com dolo, com culpa, né? Que ele tem que pagar benefício, ele tem o direito de regresso contra a empresa. A empresa também tem direito de questionar o INSS. Bom, mas é uma questão complicada e matéria já mais ou menos pacificada do TST a respeito disso, embora não tenha... Todo dia sai decisão disso. Porque o INSS fica desse rigor aí, que não quer manter as pessoas afastadas, né? Aquela história dos inocentes pagam pelos pecadores. Tem uns que dá nó na Previdência de tudo quanto é jeito para ficar afastado. E os outros que às vezes precisam... Bom, o segundo e terceiro votante, doutor César e doutor Jorge, estão de acordo, a decisão unânime, nós temos o voto relator. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então vamos passar para a preferência dos advogados. Pois não. Na pauta da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, a primeira preferência é o número 9 da pauta, que é o RO 10.012-98-2018. Inscritas, doutora Ana Lúcia Oliveira Carlos de Souza, pela reclamante recorrente, uma das recorrentes, e a doutora Carla Tereza Martins Romar,
Pelo reclamado, um dos recorrentes. Pelo reclamante, a doutora Ana Lúcia. O reclamante, Ana Lúcia, da reclamante. Ela, de fora. Eu recebi lá o memorial, né? Mas reexaminei o processo, eu já tinha examinado, mas reexaminei. E a questão mais é de prova mesmo, a prova desses autos. Não é praticamente uma coisa que a gente pode pegar outras decisões de turma, etc., porque cada caso tem que ser examinado com a prova que foi feita. E diante disso, então, estou conhecendo os recursos no mérito. E no mérito dou-lhes parcial provimento, corrige para mim. No mérito dou-lhes parcial provimento. Ao do reclamado para absolvê-lo do pagamento de horas extras e reflexos, para cassar a assistência judiciária gratuita concedida à reclamante. Ao da reclamante para acrescer a condenação 15 minutos extras nos dias em que realizou jornada extraordinária, conforme se apurar pelos controles de ponto, acrescido do adicional legal ou convencional com reflexo em repouso, 13º, férias, mais um terço, aviso prévio e FGTS. E determinar a aplicação do PCAE a partir de 25/3/2015 até 10/11/17, quando a TRTF voltar a ser utilizada. Reduz o valor arbitrado por condenação para 20 mil, com custo de 400 pelo reclamado já pagas. A advogada da reclamante tem a palavra primeiro. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, demais julgadores. Inicialmente, eu queria dizer que a reclamante pede um tratamento isonômico com um precedente que tem dessa mesma turma, né, cujo relator foi o desembargador César, advogada também, empregada do SESC, mesmo empregador, mesmo período de trabalho, mesma condição de trabalho, mesma carga horária em que essa turma deferiu o enquadramento na jornada de 20 horas, né, do Estatuto da OAB, e condenou ao pagamento de horas extras além da quarta, adicional, com o adicional 100% e divisor 100. Né? Ficou mais do que provado, data vênia, com todo respeito nos autos, que inexistia cláusula contratual no contrato de trabalho da reclamante. Havia permissão expressa para a advocacia, então ela não era exclusiva. Né, tem vários documentos juntados aos autos comprovando essa advocacia particular. O próprio superior hierárquico que contratou a reclamante e foi testemunha, ele disse que foi informado a ela que não era exclusiva. A outra testemunha, que foi colega de trabalho da reclamante, até que a reclamante no processo precedente dessa turma também, o depoimento dela foi no mesmo sentido. As testemunhas da reclamada confessaram também que atuaram em outros processos de outras pessoas, né? Então, o caso da reclamante enquadra perfeitamente no artigo 20 do Estatuto da OAB e no regulamento geral, que diz que o contrato individual ele tem que ter cláusula expressa de exclusividade para ser aplicada a jornada de 8 horas. Né? Além disso, a gente pede a reforma também do intervalo intra-jornada, né? Se for deferida a jornada o enquadramento na jornada de 4 horas, o intervalo intra-jornada, e porque seria tempo à disposição. Em relação à justiça gratuita, inclusive encontra razões, a reclamante pediu a litigância de má-fé da reclamada, porque ela colocou no recurso dela que a reclamante percebia um salário de R$15 mil, o que é irreal, porque nos contra-cheques que ela juntou nos autos, o último salário da reclamante foi de R$9.800. Esse valor de 15 mil ele está no TRCT, é uma remuneração para fins rescisórios, que foi a remuneração do mês anterior, em que a reclamante recebeu férias e outras parcelas aí conjuntamente. Então, pede a reclamante que seja mantida também a justiça gratuita. A reclamante hoje percebe um salário que é menos da metade disso, e não tem razão nenhuma para indeferir data vênia a justiça gratuita. Então, nesse sentido, obrigada. Doutora, só tem a palavra.
Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da turma, ilustríssimo representante do Ministério Público. Na realidade, a sustentação para que seja acolhido o voto do senhor relator, tendo em vista que aqui realmente, como muito bem salientado pelo senhor relator, trata-se de uma situação bastante específica, não é? Em que há uma farta comprovação de que a situação não é efetivamente uma situação de aplicação formal da legislação, do Estatuto da OAB e da formalidade de previsão no contrato de trabalho de uma cláusula de exclusividade. A questão que se coloca nos autos, excelências, diz respeito ao confronto entre a formalidade e a legalidade e, de outro lado, a primazia da realidade e a boa-fé. Nós temos a comprovação nos autos de que havia uma situação muito específica de trabalho da reclamante neste caso. Em primeiro lugar, nós estamos tratando não de uma empresa privada, o que acontece aí nos casos paradigmas utilizados de julgamento do TST. Diferentemente, o SESC não é uma empresa privada, é uma entidade integrante do Sistema S. A contratação de advogados é feita através de edital de contratação. No edital de contratação já havia a previsão de jornada de 8 horas diárias, 40 horas semanais. Além do contrato, portanto, o edital já previa isso. A reclamante é advogada trabalhista e se inscreveu para o processo seletivo do SESC por um edital de 8 horas diárias, 40 semanais, assinou o contrato de trabalho, se submeteu a controle de jornada durante mais de 3 anos e meio, ponto biométrico, portanto, batendo ponto diariamente, registrando entrada, saída e registrando horários de intervalos. Além disso, há farta comprovação nos autos de que prestava contas justificativas das suas ausências para os seus gestores através de e-mail e no sistema de ponto também deveria inserir as justificativas. Além disso, há uma comprovação com assinatura da reclamante pedindo a redução do seu horário de intervalo de refeição de 2 horas para 1 hora. Um pedido expresso dela nesse sentido de redução do intervalo de 2 para 1. Além disso, um documento emitido pelo RH e entregue pessoalmente, dirigido pessoalmente à reclamante, do qual consta a obrigatoriedade de registro da jornada, o qual consta a obrigatoriedade do registro do intervalo e de justificativas em caso de ausência. Portanto, não se trata de uma mera formalidade de existir no contrato uma previsão de 8 horas diárias e 40 semanais. Trata-se da primazia da realidade, das condições de trabalho dessa reclamante, que sempre se submeteu, portanto, a uma jornada de 8 horas diárias, 40 semanais com exclusividade. Além disso, há que se destacar, excelências, o fato de que a própria reclamante confessa no seu depoimento que não atendia clientes durante a jornada de trabalho prestada ao empregador. Portanto, o caso dela ter algum eventual processo, alguma atuação em algum eventual outro caso que não fosse para o empregador fora do horário de trabalho, isso não há qualquer restrição no Estatuto da OAB em relação a isso. O que não se permite para fins de definição da jornada é que durante o mesmo período de trabalho, durante a mesma jornada, haja atuação concomitante. Não é o caso da reclamante. Ela própria confessou que não atendia clientes nas dependências, não fazia trabalhos para clientes no horário de trabalho. A prova documental também é bastante extensa em relação a isso e também a prova oral. Todos os depoimentos são no sentido de que durante o horário de trabalho não havia atendimento a clientes. Portanto, excelências, a primazia da realidade e a boa-fé é o que se pede que realmente, no sentido do voto do senhor relator, seja considerado por essa egrégia turma para que se reconheça efetivamente a validade da jornada de 8 horas. E só para finalizar, excelências, há um fato muito relevante. O salário da reclamante era de quase R$10 mil por mês, para um trabalho de 8 horas diárias, 40 semanais.
se fosse reconhecida a jornada de 4 horas, o salário dela dobraria, passaria para 20 mil. Considerando 100% de adicional de horas extras, nós passaríamos para 30 mil reais, praticamente 29 mil e uns quebrados, o salário da reclamante. Salário muito maior do que o do maior cargo executivo dentro do SESC. Os diretores regionais do SESC, excelências, ganham menos do que isso. O salário máximo que se paga no SESC é de 27 mil reais para diretores regionais. Seria impossível uma advogada, integrante do departamento jurídico, sem qualquer cargo de gestão, receber um salário neste valor. Portanto, excelências, reitera a reclamada todas as razões do seu recurso ordinário e pede que seja, então, acompanhado o voto do senhor relator nesse sentido. Muito obrigada.